apenas sobre o sonâmbulo. Então, o sonambulismo, né? As crises sonambúlicas que ocorrem, que são descritas na medicina, ela difere um pouco aqui da nossa visão sobre mediunidade, né? Quer dizer, a gente entende que o sonâmbulo é uma pessoa que vai utilizar-se do corpo, né, na tarefa mediúnica. É diferente daquela pessoa que nem a minha mãe levantava no meio da noite, e se não tivesse trancado a porta, ela saía andando pela linha do trem, né, que o pessoal todo tinha que sair correndo para ir buscar, porque ela, né, não sabia que estava fazendo isso. E a gente sabe, tem um monte de gente que acorda durante a noite, anda que nem um sonâmbulo, é um sonâmbulo, acorda como se estivesse extremamente lúcida e vai fazendo as coisas no dia a dia. Nós estamos aqui falando da mediunidade sonambúlica, que pode ser induzida, né? A pessoa que tem já esta facilidade de exteriorização, né? Vamos dizer assim, mais, como é que eu vou dizer, facilidade em libertar-se do corpo físico, né? Num transe mediúnico, ela vai, de alguma forma, né, extravasar coisas do seu próprio espírito, que, nesse estado alterado, também pode entrar em contato com espíritos livres e, portanto, se dá o fenômeno mediúnico, né? Então, o Kardec faz essa diferenciação, né, colocando esse aspecto do, do sonâmbulo que, de alguma forma, tem o seu espírito guia, que pode se utilizar da sua condição naquele momento e fazer receita, dar mensagens e assim por diante. Então, um pouco pode ser do médium, certo? E outro pouco é do espírito livre, que está se utilizando da mediunidade dele. Ok? Então, é isso que nós estamos estudando, esses aspectos aqui que nós estamos estudando. Beleza? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Se não, vamos então em frente. Eu só queria chamar a atenção nossa, certo? Para olhar o aspecto da mediunidade, certo? Nós não estamos estudando o sonâmbulo como a ciência médica estuda. Então, pois não. Boa noite, boa noite a todos. Está dando eco, Antônio. É porque vocês estão com duas. Sonambulismo é a mesma coisa que desdobramento. Eu escuto muitas palavras, as pessoas falarem que desdobram, né? Tem dois tipos de desdobramento. Não é necessariamente. Não. E a outra pessoa está lúcida, acordada, né? Uhum. Aí a pergunta é: sonambulismo é a mesma coisa que desdobramento? E por que não é a mesma coisa? Então, Eu não estou te escutando, acho que seu fone está desligado. Obrigada. Então,
não é a mesma coisa, né? Tem um livro bem interessante que um sobrinho meu, o Breno Ortiz Tavares Costa, escreveu sobre o, o desdobramento astral, né? O pessoal chama de desdobramento astral. Tem muita gente que estuda esses fenômenos, tem algumas técnicas que facilitam o desdobramento astral, e qualquer pessoa, mesmo aquela que não tem sonambulismo, pode exercitar isso, não é? Uma pessoa que estudou muito esse assunto, que era espírita e que, inclusive, psicografou livros do André Luiz, é o senhor Valdo Vieira, que era médico, né? É médico, ele não deixou de ser. E, e aí ele foi para essa vertente do desdobramento astral, diz que não é espírita mais, né? E ele também tem técnicas tal que desenvolve. Me parece que ele até criou um instituto barra uma entidade lá, lá no Paraná, que trata disso daí. Acho que lá em Foz do Iguaçu. O sonâmbulo, a pessoa para fazer o desdobramento astral não precisa ser sonâmbulo, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha irmã, né? Uma das minhas irmãs mais velha, ela se desdobrava, e se desdobrava de maneira consciente. Quando a gente ia lá no escritório, né, na verdade, era o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, fundado lá pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, e, e após uma conversa, ela tinha um certo medo, né, de praticar o desdobramento astral num ambiente que não fosse aquele que tinha o meu pai sempre de backup como orientador ali, né? Ela passou a fazer descrições e ela ia descrevendo tudo que estava ali com os olhos fechados, certo? Dizia que ia chegar alguma pessoa, dali a pouco a pessoa chegava. Ela descrevia coisas do, do plano espiritual, e isso tudo ficou gravado. Teve várias sessões que eram assim. Então, mas terminava o transe de desdobramento astral, ela se desligava e acabou. Não tinha mais, né? Ah, já o sonâmbulo, como descrito pelo Kardec aqui, né? Ele também pode se desdobrar exatamente pela facilidade que ele tem, né, de, vamos dizer assim, alterar o seu estado, né, de percepção do mundo espiritual, né? E ele, vamos dizer assim, inclusive a própria explicação do Kardec nos itens anteriores, ele pode assumir conhecimentos do seu próprio espírito, que ele tenha de vidas passadas, né? Pode fazer diagnósticos de doenças, ele pode fazer um monte de coisa, mas algumas coisas, como descrito aqui também no livro dos médiuns, ele dizia: não, desculpem, isso eu não posso fazer. Eu não tenho aqui o meu guia espiritual, e é ele que faz a receita, é ele que dá a receita. Então, a percepção da doença, do estado físico, tudo,
é um conhecimento do sonâmbulo, do espírito, né, do sonâmbulo que está num estado alterado de consciência. E quando o seu espírito guia se utilizava dele para fazer a, a prescrição médica, ele agia ali como médium. Agora, essa pessoa, exatamente por essa facilidade, pode se desdobrar conscientemente e sair do corpo ou ir para algum lugar? Pode, também. Mas não é preciso ser sonâmbulo para poder fazer esse desdobramento astral. Ok? Perdão. Dúvidas? Deu para entender? Tem mais dúvida, Cláudia? Quer falar mais alguma coisa? Então, espera só um pouquinho. Então, eu entendi. É porque uma médica estava falando que um paciente dela, olha só, eu fiquei impressionada com isso. Estava assim na rua, para atravessar a rua, né? Só que era um perigo. Como ele se desdobrava, esse paciente, às vezes o espírito atravessava a rua, mas ele ficava no mesmo lugar. Entendeu? Uhum. Por isso que eu fiz a pergunta para você, para mim poder diferenciar um pouquinho, né? Eu entendi o que você explicou, sim. Obrigada. Nada. Muito bem. Vamos em frente, então? Você pode ler para nós o 174, por favor? Sim, vamos lá. 174. A lucidez sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e que nada tem a ver com a elevação, o adiantamento e mesmo o estado moral do indivíduo. Pode, pois, um sonâmbulo ser muito lúcido e, ao mesmo tempo, incapaz de resolver certas questões se o seu espírito for pouco adiantado. O sonâmbulo, que fala por si próprio, pode, portanto, dizer coisas boas ou más, exatas ou falsas, demonstrar mais ou menos delicadeza e escrúpulo nos processos de que use, conforme o grau de elevação ou de inferioridade do seu próprio espírito. É então que a assistência de outro espírito pode suprir as suas deficiências. Entretanto, como acontece com os médiuns, um sonâmbulo pode ser assistido por um espírito mentiroso, leviano ou mesmo mau. É principalmente neste caso que as qualidades morais exercem grande influência para atraírem os espíritos bons. Veja-se o Livro dos Espíritos, Sonambulismo, questão 425. E neste livro, capítulo sobre a influência moral do médium. Muito bem. Então, a gente percebe, né, que o sonambulismo, né, o sonâmbulo, ele tem a sua mediunidade, né, e ele pode exercer a sua mediunidade independentemente da sua condição moral. Aliás, isso acontece com todos os outros tipos de mediunidade. Você pode ser um médium psicógrafo e ser moralmente, né, vamos dizer assim, leviano, mentiroso, você pode ser um monte de coisa. A mediunidade é intrínseca, ela é radicada, vamos dizer assim, no organismo físico, certo? Agora, o que o médium vai permitir ou não,
certo? Vai depender da sua condição moral. Que tipo de espírito ele vai ter à sua disposição. Entretanto, o sonâmbulo pode, muitas vezes, certo? Nesse estado alterado de consciência, parecer que é um outro espírito, mas, na verdade, é o seu próprio espírito que está ali falando ou agindo. Mas, quando ele está nesse estado com a companhia, em um trabalho específico, né, mediúnico, com a companhia do seu espírito guia, dos espíritos protetores, a sua mediunidade vai estar a serviço do bem. Se ele estiver, né, assistido por espíritos inferiores, né, ele vai, muito provavelmente, usar a sua mediunidade a serviço do mal. Basicamente é isso. Então, o médium sonâmbulo, certo? Ele é médium quando o espírito está agindo, né, utilizando o seu corpo físico para falar ou escrever, tá? Fazer o que for. Certo? Mas quando ele sai do corpo, descreve uma coisa, descreve outra no plano espiritual, certo? Sem entrar em contato com ninguém, né, ele está fazendo um trabalho específico. E ele não precisa ser sonâmbulo para que isso aconteça. Mas se ele for, ele vai ter mais facilidade de, de sair do corpo. Basicamente é isso. Pois não. Ô, Eduardo, sou eu. Eu tenho uma dúvida, Eduardo, estudando ali sobre mesmo, com relação ao sonambulismo induzido pelo magnetismo, né? Uhum. E eu sempre confundi isso um pouquinho de levar o médium a desdobrar, mas não é a mesma coisa, eu já entendi pela sua explicação. Porque normalmente no desdobramento, muitas das vezes o médium fica, médium não, a pessoa fica consciente do que está vendo, né, do que o espírito está conseguindo perceber. Mas esse sonambulismo induzido não é um desdobramento induzido, é um sonambulismo mesmo, né? Isso, é um sonambulismo mesmo. É que eu acho que eles estudavam, eles não tinham tantas pessoas assim à disposição para fazer isso, né? Mas realmente o pessoal estudou bastante a partir das coisas do Mesmer, né? Que era possível, na imposição de mãos, tal, induzir, né, o médium a um estado sonambúlico. Como o sonambulismo se misturava com a questão médica, né, e dos sonâmbulos naturais, né, aí passou a ter uma certa confusão, né? É uma coisa natural, tanto que várias vezes, quando se fala de sonambulismo no meio espírita, a primeira coisa que a pessoa lembra é do tio, do irmão, do filho, que aconteceu isso, que acontecia aquilo, tal, né? Que não é necessariamente ah, uma mediunidade, né, que esteja ali aparecendo. É simplesmente um estado que a pessoa apresenta e que a própria ciência médica descreve. Só que a ciência médica descreve um estado mental, como se fosse um estado mental. E a gente sabe que o sonambulismo, né, dado que essa é uma característica do espírito, né, ele é o espírito mesmo que está apresentando a situação, né? Mas Inclusive, assim, se a gente olhar esse último trecho do Kardec, né, quando ele fala sobre o médium, né, ele diz
a, a, a mediunidade, né? O sonâmbulo, né? Ou a mediunidade sonambúlica, ela é intrínseca, radicada no organismo, certo? Então, aquela pessoa que tem o sonambulismo natural, em que o seu espírito pode se expandir e ele utilizar todo o seu conhecimento de vidas anteriores para agir nesta vida, né? Essa é uma, vamos dizer assim, uma propriedade, uma faculdade dele, do espírito do médium. Mas exatamente por causa dessa facilidade, ele também tem a facilidade de entrar em contato com os espíritos. É muito mais fácil. E aí se apresenta, confunde a mediunidade. Inclusive, assim, o espírito às vezes fala em língua que ele não fala no cotidiano dele. Isso. Gerou, né? O Mesmer teve experiência desse tipo. Fala da própria doença, vê o próprio corpo, descreve onde que está a doença. Quer dizer, tem vários casos de Mesmer. E eu usava isso, inclusive, para o próprio coisa, identificar o remédio homeopático que seria útil para ele. Tem vários casos assim de estudo. É o processo de cura, exato. É muito interessante. Isso mesmo. Foi uma o foco bem dele. grande. Muito rico. Mas é interessante fazer essa divisão entre desdobramento e sonambulismo. Né? Foi interessante a questão. No desdobramento, a pessoa não sai caminhando, somente no sonambulismo, não é isso? Está correto isso? Sim. Somente sonambulismo. Isso é correto. O Exato. desdobramento não acontece. Não, É complexo. no sonambulismo pode ocorrer, sim, do sonâmbulo sair caminhando o corpo físico mesmo, ele vai passeando. Então. Isso é o sonambulismo clássico. Isso. E o desdobramento? Estudado pela medicina também, pela medicina terrena. Ok? E o desdobramento, isso não acontece. Ele sai andando. Quando está em desdobramento, isso não acontece. Ele só descreve o que está acontecendo, ou ele vai ter experiências. Tem um livro que eu li de um autor inglês, já faz muito tempo que eu li, então eu não tenho esse livro mais na cabeça. E ele conta, ele também estava ensinando como fazer o desdobramento astral, né? E aí ele conta que ele tinha dito para um amigo que o amigo dele ia perceber ele, né? E no desdobramento ele foi lá e deu um beliscão no amigo, daqueles de doer mesmo, sabe? Meu Deus! E o amigo ficou marcado. Quando eles se encontraram, o amigo falou assim: o que você fez? Certo? Ele mostrou o beliscão que ele tinha dado no cara. Meu Deus! Então, foi um desdobramento quase que uma questão física mesmo, né? Ele teve até uma materialização, né? Isso, ele fez efeito físico. Eu acho que ele não chegou a materializar, né? Mas ele conseguiu ali fazer como os espíritos fazem, provavelmente porque o colega, o amigo, tinha à disposição, seja no ambiente, material de ectoplásmico à vontade, e ele, com a mente dele, ele se viu dando beliscão no espírito. Então, ele deve ter feito isso, no espírito não, no amigo. Ele deve ter feito isso com aquela determinação. Lembra do filme Ghost, em que ele tenta chutar um negócio e o cara cai
né, aquele que tinha se suicidado, cai na gargalhada tal, e ensina como que ele faz para movimentar as coisas. Então, Eu lembro. é isso, a determinação dele fez isso. Aquele Mas, filme é bem mas lembrado aqui. o desdobramento é em espírito mesmo, consciente, ele sai. O sonâmbulo passear para lá e para cá É o é físico. sonambulismo. É o Quando o físico. sonâmbulo está na reunião mediúnica, ele tem mais facilidade de se desdobrar e ir para onde a equipe espiritual estiver levando ele. Ah, legal, entendi. Mas aí ele fica sentadinho lá É, Fica quieto. chão. desdobramento. É só o espírito que se desdobra. Ok, legal. Tá bom? Obrigada. Nada. Vamos em frente, então? Quer que leia a questão 425 ou não precisa? Podemos ler, sim. Do livro dos Espíritos. Isso. Lê para Então, nós. sonambulismo. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se, de certa forma, em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se, então, deste como se serve de uma mesa ou de outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos inclusivos da memória começam a despertar. Recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e, a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva a memória, as mais das vezes, não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro, uma espécie de intuição do futuro. Veja que esse estudo, né, apontado aí no Livro dos Espíritos, nem de longe fecha o assunto, né? O Kardec, inclusive, tem todo um ponto, se não me engano, é no próprio Livro dos Espíritos, em que ele fala sobre o sonho. Então, ele não fecha todo o assunto, mas ele está colocando aqui claramente a diferença entre o sonâmbulo, num estado de sonambulismo, e a nossa libertação do corpo físico durante a noite, durante o sono físico, né? Inclusive,
essa libertação pode se dar e a gente, inclusive, ir para vários lugares, que é um pouco diferente do que ele relatou aí, né? Sobre como que a gente guarda as informações de um sonho, né? E nem sempre o que a gente sonha tem a ver com vidas passadas, né? Podem ser simplesmente lembranças desses nossos encontros durante a noite, certo? Então, não está completamente fechado o assunto no Livro dos Espíritos. Este é o meu entendimento. Mas aí a gente foge demais desse negócio se a gente começar a andar nessa direção. Se vocês não se importarem, a gente vai se ater, né, a- ao capítulo que nós estamos estudando. Beleza? Quer falar alguma coisa, Lisete? Não, é só que eu achei aqui, eu falei, deixa eu ver se ele quer que leia. Não, tudo bem. Então, vamos em frente. Médiuns curadores, item 175. Somente para não deixar de mencioná-la, falaremos aqui desta variedade de médiuns, porque o assunto exigiria desenvolvimento excessivo para os limites em que devemos nos restringir. Aliás, estamos informados de que um médico amigo nosso se propõe a tratá-lo em obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Certamente, dirão que se trata simplesmente de magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento regular, seguido e metódico. No caso que apreciamos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que caracteriza a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo se considerarmos que a maioria das pessoas que podem ser qualificadas de médiuns curadores recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Veja-se o item 131. Muito que bem. Olha que interessante, não é mesmo? Vamos seguir um pouquinho mais, ouvindo Kardec falando sobre esse assunto. Item 176. Eis as respostas que nos deram os espíritos às perguntas que lhes dirigimos sobre este assunto. Primeira, podemos considerar as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? Sem a menor dúvida. Segundo, entretanto, o médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo de si mesmo, a força de que se utiliza não parece servir de intermediário a nenhuma potência estranha. É um erro. A força magnética reside sem dúvida no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com o propósito de curar, por exemplo, e invocas um espírito bom que se interessa por ti e pelo teu doente,
Ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Questão 3. Entretanto, há excelentes magnetizadores que não creem nos espíritos. Pensas então que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados pelos espíritos bons. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama, mesmo sem se dar por isso, do mesmo modo que, pelo desejo do mal, pelas más intenções, chama os maus. Quarta questão. O magnetizador que acreditasse na intervenção dos espíritos agiria com maior eficácia? Faria coisas que consideraríeis milagres. Quinta. Algumas pessoas têm realmente o dom de curar pelo simples toque, sem o emprego dos passes magnéticos? Certamente. Não tens numerosos exemplos disso? Sexto. Nesse caso, há também ação magnética ou apenas influência dos espíritos? Ambas as coisas. Essas pessoas são verdadeiros médiuns, pois atuam sob a influência dos espíritos. O que não quer dizer que sejam médiuns curadores, conforme o entendes. Sétima pergunta. Esse poder pode ser transmitido? O poder não, mas o conhecimento de que necessita para exercê-lo, aquele que o possua, sim. Há pessoas que nem sequer desconfiam de que tem esse poder, se não acreditarem que ele lhes foi transmitido. Questão 8. Podem obter-se curas unicamente por meio da prece? Sim, algumas vezes, desde que Deus o permita. Pode acontecer, no entanto, que o bem do doente esteja em sofrer por mais tempo, e então julgais que a vossa prece não foi ouvida. Questão 9. Haverá para isso fórmulas de preces mais eficazes do que outras? Somente a superstição pode atribuir virtudes a certas palavras, e somente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Entretanto, em se tratando de pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, pode acontecer que o uso de determinada fórmula contribua para lhes infundir confiança. Neste caso, a eficácia não está na fórmula, mas na fé, que aumenta por conta da ideia associada ao uso da fórmula. Muito que bem. Então, vejam, né, como é importante a gente, vamos dizer assim, conhecer o assunto, né? Na Inglaterra, quando eu estava lá, eu estudei um tempo lá, eu sabia que tinha pessoas que elas se chamavam healers, né? Healer é aquele curador. Mas ele não falava nada de mediunidade, ele não falava que era médium, nada disso. Ele só falava que ele era um healer, e que aquilo era uma profissão. E os hospitais tinham que permitir, se o paciente desejava ser atendido por um healer, né, por um curador, que o curador fosse lá. E eles faziam aplicação do magnetismo deles, né? Ela imposição de mãos, geralmente muito próximas, ou até mesmo, como hoje nós temos no chamado reiki, né? Que o pessoal faz, e em alguns outros lugares eles também fazem a imposição de mãos assim, quase que tocando na pessoa, e muitas vezes tocando mesmo.
né? Então, havia ali o processo curador. O que é interessante é o espírito dizer, olha, o fato do magnetizador aí não acreditar em espírito, né, e não chamar espírito nenhum, nem fazer prece, nada, não quer dizer que ele não seja bem assistido por espíritos que querem fazer o bem, né? Então, ele deixa isso muito claro. Mas ele também deixa claro, né, que aquela pessoa que sabe que pode curar, né, que tem essa facilidade de cura, né, e faz orações e pede a proteção divina, pede a ação dos bons espíritos, ele tem um adicional muito maior, né, para poder, porque ele vai manipular pela própria vontade e pela ação de um espírito que conhece o assunto curador, né, para o direcionamento da energia para o órgão que precisa ser tratado, né? E realmente podem curar, né? Jesus curava o tempo inteiro, né? Só que ele não precisava de nenhum magnetizador, ser nenhum magnetizador conhecido, assim como a gente vê atualmente. O que vocês lembram, principalmente nós que já estamos de cabelo meio branquinho, né, de ir nos chamados benzedores, né, as benzedoras. E se vocês lembram, ela ia falando algumas coisas, né, ia fazendo algumas preces, algumas coisas, e fazia aplicação ali, que na cabeça dela, ela sabia que ajudava e que fazia e que dava cura, né? Então, Kardec pergunta: precisa desse tipo de coisa? Não, não precisa. Mas se a pessoa acredita que é no poder da palavra dele e da determinada oração que a cura se processa por seu intermédio, é problema da pessoa, tudo bem, né? Mas o Espírito fala, não é no poder da palavra que é o problema, né? Que é a questão da cura se processar, né? E, e a gente nota também que o poder de curar não é transmitido. Mas, não sei de vocês, mas eu já vi pessoas serem convidadas, né, a aprenderem com a determinada benzedeira ou curadora ali, ou benzedor também, a técnica. Por quê? Porque aquela benzedeira, ela tinha a percepção de que aquela pessoa que ela estava convidando para aprender a técnica, né, tinha mediunidade de cura. E aí ela passa, ela é como se ela estivesse passando a mediunidade dela para outra até que ela para, né? E não vai mais fazer benzimento. E vai fazer a outra pessoa para quem ela passou. Né? E, na verdade, ela não passou tudo isso. A pessoa tem a mediunidade de cura, ela aprendeu aquela técnica e vai continuar fazendo um trabalho de benzimento. Certo? Então, se a pessoa não tiver a mediunidade de cura, ela não vai passar esse poder para a benzedeira, não vai passar esse poder para essa pessoa, por mais que ela queira. Então, é importante a gente entender que o médium de cura, ele tem sim essa facilidade
de atuar sobre o corpo físico, obviamente manipulando energias do plano espiritual, mas também presentes, seja nele, por meio de liberação de ectoplasma, certo? E manipulação pela equipe espiritual, seja pela utilização de ectoplasma disponível no ambiente, ele promove a cura. Certo? Só que não é ele. O médium curador é a equipe espiritual que se utiliza da sua mediunidade para haver a cura, para fazer a cura. Mas como essa cura se dá, principalmente pensando, né, que isso é uma mediunidade subjetiva, embora você possa ver o efeito físico depois acontecido, né, você tem que acreditar que realmente o médium de cura, né, sem ele ali não ia acontecer a cura. Isso realmente é verdadeiro, geralmente é verdadeiro. Não estou falando daquelas questões que o pessoal dá o nome lá no centro e pede a cura, e o pessoal vibra lá no centro. Ora, esse tipo de trabalho e de cura dessa forma é possível? É possível. Mas aqui nós estamos estudando o médium curador, né? Então, eu falei bastante de benzedeira, porque é o que mais se aproxima, né, dessas questões que o Kardec colocou aí, tá? Falando sobre as curas espirituais, né? E a transferência deste conhecimento do médium, né? Ou do poder curador para uma outra pessoa. Falei sem parar. Estou à disposição para fazer perguntas, quem quiser fazer perguntas. Ou comentar. Eduardo, eu estava lembrando de uma conversa que a gente teve com a espiritualidade, e a gente estava estudando sobre essa questão de amuleto, de usar esses rituais, né? Aí ele explicou o seguinte, ele falou, olha, filho, precisar não precisa, mas tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se concentrar. Então, elas se apegam a um crucifixo, elas se apegam a um rosário, elas se apegam a um patuá, e a gente respeita isso, porque conseguir se libertar e se concentrar sem isso, a pessoa já tem várias encarnações ligadas a essas ritualísticas da igreja e tudo, e fala assim, então a gente respeita, cada um tem seu tempo de se libertar dessas questões, né? Eu achei interessante, ele falou assim, olha, e se você tirar isso dela, falar que não precisa, você vai fazer um desserviço. A pessoa fica perdida. Então, ela mesma tem que descobrir que isso não é necessário pela própria vivência, pelo próprio estudo. Porque ele fala, o que é importante é o filho estar estudando e pensando nas questões que a resposta vem com o tempo certo, com o amadurecimento do espírito. Então, eu lembro dele porque, assim, eu questionei, falei, o que você está recomendando, né, essa ritual? Ele falou, Ana filha, porque ele precisa ainda. Se não precisasse, a gente não recomendava. Segurança. E falou assim, e isso a gente tem que respeitar sempre. Né? A pessoa se sente segura. Né? Então, eu lembrei disso aqui, queria dividir um pouquinho. Mas é isso mesmo, viu, Antônio? Porque esse aspecto realmente ocorre. Fala aí, dona Nilza. É a Nilza, não é? É a Nilza. É que vocês estão falando em ectoplasma, trabalho de cura, e eu lembrei de uma época que o São Edir, lá na Casa do Caminho, fazia um trabalho de ectoplasmia. Uhum. E a gente fazia era um dia certo da semana.
a gente não podia, lógico, comer carne, né? Uhum. E fazia um trabalho para cura. Naquele dia, a gente doava ectoplasma para os desencarnados, encarnados. E Uhum. era assim. Aí eu fico pensando, tem uma dúvida, assim, muito. Assim, até tenho vergonha, porque a gente fica perguntando essas coisas. Essa Olha, coisa de liberação de ectoplasma parece que se dá muito no bocejo. uhum. E às vezes eu gostaria de saber assim, é ruim na hora do intercâmbio essa abrição de boca Um que a pouco gente antes ou um tem? pouco depois? Hã? Hein? Um pouco antes e um pouco depois? Isso, isso. É normal. Na verdade, durante o trabalho mediúnico, né, todos ali estão doando bastante, né? E dependendo do espírito que vai precisar ser atendido por um médium, né, da necessidade dele, porque muitos espíritos vêm numa condição de sofrimento extremo. Então, os fluidos do Isso. médium, que uns a gente chama, o Kardec usou muito a palavra fluido, né? A palavra ectoplasma foi criada por Charles Richer mais tarde, tá? O Kardec usa fluido magnético e fluido elétrico, né? E fluidos gerais, né? Fluidos espirituais. Então, ele utiliza isso. O Richer que usa o ectoplasma. O que a gente tem uns livros de um cara que eu acho, inclusive, que frequentava lá a Casa do Caminho, né? Que é o professor Mathieu Tubino, né? Hum, Tinha o professor Aécio Pereira, né? essa eu lembro dele. O professor Aécio e tinha o Mathieu Tubino. Os dois eram professores aqui do Departamento de Química da Unicamp, né? Ah, é. Eles Era eram... amigo de vocês aí. Hein? Era companheiro seu aí. Tô É, brincando. eu os conheci bastante. E o Mathieu Tubino estuda, ele estuda até hoje, ele tem, inclusive, alguns trabalhos sobre ectoplasmia bastante interessantes, né? Algumas técnicas, inclusive, que ele ensina para a gente, né, no assunto. Mas você tem razão, essa questão de ter essa espécie de abrição de boca, tudo, pode ser um pouco da liberação de ectoplasma, né, para auxiliar o próprio espírito que vai se comunicar por seu intermédio. No nosso grupo lá, os espíritos dizem assim: olha, recebam os espíritos que vão chegar aí como se fossem um filho querido, né? Abracem com muito amor, aceitem, né, aquele espírito como se fosse recebendo o abraço de um filho muito querido, né? E isso facilita para o atendimento do espírito e ele receber os fluidos, né? E diminuir o seu sofrimento. Então, é Certo. uma coisa muito normal, muito natural, não tem que ter vergonha, não tem que ter vergonha de perguntar, principalmente aqui, que nós estamos estudando juntos aqui. Porque tem algumas coisas que a gente fala, às vezes fala, poxa, né? É uma coisa que acomete a gente de vez em quando, mas será que, Mas não né? é só você, né? Não é só você. É verdade. Agora, eu já percebi que quando a gente vai mesmo abrir muito, dá muito forte a abrição de boca, eu falo abrição, é porque o espírito que vem é muito sofredor. Uhum, Realmente. é Eu já isso. vi isso.
isso. Mas a minha preocupação, sabe qual era? É que se o nosso fluido, juntado com mais outros fluidos do local, poderia se dar uma materialização de algo que a gente não quisesse. É isso que eu sempre eu ficava preocupada, entendeu? Você está preocupada com que a liberação de ectoplasma, por seu intermédio ou por outros médiums, vai ocorrer ali uma materialização? Isso, de algo... Que todo mundo pode ver um espírito ou uma coisa Sim. que anda para lá e para cá? Bom, olha, eu vou dizer assim, pode acontecer? Pode, se você pensar na possibilidade. Agora, vai acontecer? Minha opinião, não. Tá ok? Não, porque o tipo de trabalho, né, é específico. Uhum. Quando você quer fazer o trabalho de materialização, tem toda uma preparação, toda uma situação que tem que ocorrer para que a coisa aconteça numa boa. Ah, você fala assim, não, mas pode dar um espírito ruim aparecer lá e... A equipe espiritual está tratando disso. A gente tem que confiar na equipe espiritual do nosso trabalho. A equipe espiritual está lá e ela não vai permitir que haja esse tipo de coisa, a não ser que os médiuns e os participantes da comissão, da reunião, né, desse grupo mediúnico, ficam para lá e para cá o tempo inteiro, né? Cada um pensando numa coisa, isso, aquilo. Aí eles perdem o contato, né, e o amparo da equipe espiritual, porque eles não se ligam nela. Então, não ocorre isso, viu, Nilson? Na maioria das vezes, eu diria que nunca aconteceria no nosso cantinho este tipo de coisa. O tipo de trabalho que nós realizamos. Entendi. Tá, beleza. Obrigado, viu? De nada. Vamos encerrar, então? Então, como eu cheguei depois, lá o Antônio que fez a prece de início, eu vou fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, com muita alegria no coração, estamos, após esse estudo, essa troca de conhecimentos, né, de opiniões, o aprendizado de todos nós, queremos agradecer à equipe espiritual pelo amparo, pelo auxílio no entendimento da matéria que estudamos, né? E ofertamos, então, a prece de Pai Nosso à equipe espiritual, encerrando com muita alegria o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Eu acho que eu doei ectoplasma para mim mesmo agora, viu?